Boa noite! Estamos ao vivo para mais uma live, uma co-live. E hoje o bate-papo é com o Rafael Malta. Nós vamos conhecer um pouco do Rafael e nós vamos falar sobre a lei do espelho. Será que o que eu vejo no outro é o que está em mim? E como é que eu utilizo isso, né, no meu dia a dia? Realmente verdade? Como é que eu utilizo isso no meu dia a dia? Deixa eu ver, fixar aqui o comentário. Aí, agora sim. Escutando bem agora? Tá tudo certo. Maravilha. E aí, Rafael? Gratidão, viu, Bruno? É muito bacana aí o jeito que a gente está se conhecendo. Estou muito orgulhoso aí e muito grato pela amizade que a gente está fazendo. E é muito bacana ter pessoas assim ao nosso lado. Quanto é importante essas pessoas chegarem, né? Tem muitas pessoas que começam o início do autoconhecimento. Oi, Rose, boa noite. Começa a buscar o autoconhecimento e vai vendo que pessoas vão se distanciando. E eu já falei várias vezes aqui, e é normal acontecer, mas precisa abrir caminho para o novo, né? Para novas pessoas, para novos ambientes, porque está mudando de frequência, natural. E é muito bacana tudo isso que está acontecendo. E gratidão, a gente está se unindo tanto para vir aqui transbordar, falar um pouquinho mais do que a gente está aprendendo, que a gente vivenciou, na verdade, que foi o grande divisor de águas para mim, pelo menos, esse assunto. Quando eu comecei a mudar minha percepção, o quanto é valoroso olhar para lugares e começar a entender coisas que não entendia antes. As coisas começam a ficar mais claras. Começamos a caminhar e criar caminhos para conseguir resolver todas as camadas que a gente vai pegando ao longo do caminho. Oi, Vivian, boa noite. E é muito bacana falar sobre isso, falar sobre o espelho, quanto a gente usa o espelho. E eu quero também, Bruno, que você se apresente, porque tem um pessoal que também está entrando aqui através do meu canal, para eles te conhecerem um pouquinho mais, para a gente começar a abordar mais esse assunto. Ah, maravilha. Eu também te agradeço muito aí. Inclusive, essa live foi através de um convite seu. E falei, engraçado como é que a vida ela vai preparando, muitas vezes, o caminho. Eu ainda não tinha agendado com ninguém a live dessa semana. E aí, na quinta-feira, nós nos encontramos pela primeira vez. E depois ali da reunião do QGR, né, o Quartel-General do Reino, para quem não conhece, é onde a gente se reúne para se ajudar, né, a se impulsionar na vida, falar sobre a palavra de Deus. Sim. E aí você veio falar, Bruno, cara, algo tocou meu coração para fazer uma live contigo. Você topa? Falei, cara, então a vida tá entregando, porque na quinta-feira eu tinha pensado em falar com o Rogério e a Liliane e convidá-los para a live. Mas eu não havia falado com eles ainda. E aí, depois ali da reunião, você veio justamente falar sobre isso, né? Falou, algo tocou meu coração aqui para fazer uma live com você. Falei, tá fechado, vamos fazer, né? Então, é muito bacana. Boa noite, Alisson. Boa noite, Vitor, André, Vivian, Lucas. Boa noite, pessoal. Obrigado aí por acompanhar. E como você mencionou, né, Rafa, para o pessoal me conhecer rapidamente, eu sou graduado em Educação Física, trabalhei 18 anos na área da Educação Física, construí o que eu considero uma boa carreira dentro dessa área, mas nesse caminhar eu percebi que alguma coisa estava me fazendo patinar no processo. Eu não conseguia mais crescer, apesar do conhecimento técnico, um conhecimento técnico bom que eu tinha, né? Que eu tenho ali na área da educação física, e tudo estava patinando. E aí eu decido buscar o autoconhecimento, o autodesenvolvimento. E aí eu vou fazer alguns cursos nessa área de liderança, de comunicação, o próprio coach, a formação em coach, enfim,
fui buscando vários. Tudo que eu via, isso aqui é autodesenvolvimento, isso aqui ajuda a desenvolver determinada área. Vamos embora, vou entrar nessa e vamos ver o que vai acontecer, vamos ver o que vai dar. E nisso começou a despertar. Eu comecei a perceber que a partir dali, sempre que eu tinha um livro técnico da minha área, na época, educação física, e um livro sobre comportamento humano, sobre desenvolvimento, que eu já lia, né, a respeito, porque eu trabalhava diretamente com pessoas, mas eu comecei a intensificar esse tipo de leitura e eu comecei a perceber algo que naturalmente eu ia deixando a parte técnica da educação física de lado para ler mais sobre comportamento e desenvolvimento humano. E aí me despertou essa vontade de fazer a transição de carreira. E nessa época eu contratei um planejador financeiro também, para me ajudar com a área das finanças. E aí eu fiquei com esse planejador financeiro, que hoje é meu sócio, o Leonardo Facchini. Eu me tornei sócio da empresa ao qual eu contratei para ser planejador. E hoje eu atuo nessa área do desenvolvimento humano através das finanças. Então, através das finanças, eu ajudo as pessoas a terem tranquilidade financeira, que é melhorar o relacionamento das pessoas com o dinheiro e potencializar o ser de cada um, potencializar a identidade de cada um, para que cada um realize o que veio realizar aqui nessa vida. Então, esse é um pouquinho do Bruno. Bacana. E agora eu vou te pedir para você falar um pouco sobre você, para que o pessoal que é meu seguidor te conheça, que eu também nem tive a oportunidade, né, de te conhecer efetivamente um pouco na quinta-feira, mas a gente acabou não se conhecendo muito. Né? Não, bacana. Basicamente, eu sempre trabalhei com vendas a minha vida inteira. E faltava alguma coisa no meio do caminho. Com 32 anos, 33 anos, assim, o meu aniversário em março ficou muito impactado para mim, que foi meu primeiro despertar, sabe? Que eu falei assim, que eu comecei a fazer pergunta. Tem uma coisa estranha. Por que acontece isso? Por que eu vivi tudo isso? Não faz sentido. Eu precisava achar mais resposta. Eu precisava ser mais do que uma profissão. Eu precisava ser mais do que algo que eu precisasse ter para ser. As coisas não faziam sentido mais. Tá muito estranho isso aqui, tá muito estranho. E aí, quando começou a pandemia, antes de paralisar, virou a chave assim, de eu falar, não, eu preciso de ajuda. E aí eu fui buscar ajuda através de terapias. Comecei com terapia holística e depois comecei a me conectar muito com autoconhecimento. E fiz igual a você, fui fazendo imersões, fui fazendo treinamentos, vídeos. Eu vou te falar que eu fiquei um ano dentro do meu apartamento, eu não conseguia sair quase. Eu acho não, né? Foi Deus que foi alinhando assim para me ajudar a ficar aqui estudando, mas eu fiquei um ano estudando. E livro, e vídeos, e estudando. Tinha vez que eu caí de joelho no apartamento chorando, porque eu identificava alguma coisa. E tudo começou a fazer sentido. Então, esse caminho, as respostas vão vindo pelo caminho, né? Quando a gente busca o autoconhecimento, a gente busca muito assim. Eu vou fazer 2, 3 coisas, eu vou me conhecer e aí, bom, minha vida melhora e da hora. Mas tudo é constância, tudo é você manter aquilo ali para se tornar normal e aquilo começar uma transformação. Porque tudo que a gente muda vai voltar, tudo que a gente deixa de fazer alguma coisa vai voltar, porque não vai manter. Você só se torna real, só se torna verdadeiro depois que se transforma. Então eu vim buscando muito, e vou te falar, lastimei muito pelo caminho. Quantas vezes murmurei a Deus, não, isso aqui não é possível, estou fazendo tudo isso, não adianta, não muda nada. Só que continuei. E uma vez que você olha para isso tudo, não tem como você mais esquecer. E aí você tem que, consequentemente, se manter no caminho e vai. Às vezes parece que não tem mais nada para você ir, não tem mais um passo para você dar que você não enxerga mais nada. Mas aí já tem uma grande lição ali, é na escuridão também que a gente aprende muito sobre a gente, né? Então, assim, meu nome é Rafael, atualmente estou vendedor de carros e me preparando para
transbordar mais para as pessoas. Eu aprendi ao longo do caminho que não é sobre o que eu tiro das pessoas, é o que eu dou para elas também. Não é sobre mim, é sobre nós, essa vida aqui. E estou nessa transição de deixar ou vender de forma um pouquinho mais distante os carros. E estou me preparando para terapia, conseguir dar terapias também, dar palestras sobre autoconhecimento. E venho com uma sociedade aí em Ribeirão, inclusive com a Thaís e com o Júnior, a gente dá sobre o método TAL, né, que é um método de transformação pessoal, realmente. Você pegar a pessoa com alguns traumas, alguns bloqueios que impedem a vida profissional dela. Mas, consequentemente, a gente também tem que mostrar um outro lado, que é o que você falou. Você trabalha com finanças, mas você não foca no dinheiro das pessoas, é outra coisa. Até porque se a gente levantar da cama buscando o dinheiro, a gente... É uma ilusão tão grande, uma armadilha maior daqui, né? Então é sobre uma troca. Não é sobre só o que eu ganho de você. Enfim, então é isso. E agora estamos aqui. Perfeito. Boa noite, Rogério. O Rogério está aí, provavelmente a Liliane está com ele, que é o líder Ô, Rogério, do nosso IBGE. eu sou fã desse cara. Virei fã do Rogério. Muito aprendizado. Toda quinta, muito aprendizado com o Rogério. Tem uma bagagem tremenda. Giovanni está aqui também. E você falou algo importante, né, Rafa? O caminho se faz caminhando, né? Nós não podemos parar. Não dá para, nesse caso, não dá para parar o carro para trocar o pneu, né? Nesse caso, tem que trocar o pneu com o carro andando. E eu até gravei um vídeo um tempo atrás falando justamente sobre isso. Um cuidado que nós temos que ter com esse processo do autoconhecimento, quando a gente entra nesse processo do autoconhecimento, é justamente essa armadilha de, peraí, deixa eu parar e me esconder e me desenvolver para depois eu sair para a estrada. E não funciona, porque é aquilo, não é a teoria é só uma base, é justamente o caminhar e o tropeçar que vai ensinar. E aí, conforme eu vou caminhando e tropeçando, eu vou ajustando os novos passos e aí eu vou adaptando e vou crescendo, né? Então, o processo do autoconhecimento é justamente no movimento. Eu faço uma reflexão, identifico algo e continuo no movimento para saber, peraí, até onde eu consigo ir com esse desbloqueio? Porque eu vou desbloquear um passo, mas de repente daqui 2 passos eu vou me ver bloqueado de novo, eu preciso desbloquear de novo. Então, a gente precisa estar muito atento a essa armadilha do autoconhecimento, que é, opa, peraí, deixa eu parar e ficar 6 meses aqui escondido, né? Como se eu fosse, eu vou ficar aqui escondidinho, depois eu vou sair daqui um monstro, né? Mudando o mundo. Não, tem que ser, o caminho se faz caminhando. Isso é perfeito, é o que você falou. É muito bacana, porque Deus é tão sutil nos ensinamentos dele, que a gente tenta se enganar, mas não vai conseguir. O autoconhecimento é tudo sobre a gente mesmo, é sobre nós o tempo inteiro. E não adianta guardar alguma coisa aqui dentro e achar que vai passar. Não vai passar. Aquilo uma hora vai se tornar alguma situação para você entender que precisa mexer naquilo. E você sabe bem. Você sabe bem o que aconteceu comigo e basicamente eu entendi muito isso, eu aprendi sobre isso. Eu vivenciei e aprendi sobre isso. Então não adianta. Se você acha que dá para se esconder, não dá para se esconder. Se entrou nessa camada, vai ter que ir. Só que até os momentos que você para, é normal. Até nos momentos que você acha que não está indo mais, que você está sendo resistente, é normal, é uma lição ali também. Porque existe uma autoimagem, existe um ego que você está mexendo. Uma frase bacana que o Juninho falou ontem, que é assim, ó, as pessoas, elas confiam igual você, Bruno. Você confia hoje na pessoa que você conhece, certo? Sim. Se as pessoas for parar para pensar, elas não podem nem confiar nelas, porque elas não se conhecem hoje. Hoje você se conhece, hoje você confia em você, porque hoje você sabe realmente o caminho que você está, hoje você sabe o seu propósito, mas antes você não sabia. E muitas das coisas que saem dos nossos pensamentos, as palavras que saem, nossas reações,
É isso que tem que ser questionado, mas por que que eu ajo assim? Por que que eu penso assim? E naturalmente, por não nos conhecermos, a gente está confiando na pessoa errada às vezes, né? Com certeza. Então, o autoconhecimento é isso, é se conhecer. É tão gostoso entender que a gente veio aqui para nos conhecer. Você não tem que mudar ninguém, é só a gente o tempo inteiro. Conseguiu se mudar? Nossa Senhora, aí vai abrir um mundo que ninguém nunca enxergou. Mas É só, primeiro parte da gente. só para até para nós entendermos um pouco, assim, colocando essa situação, né, do autoconhecimento, nós podemos colocar, eu não lembro se a Armanda falou no momento em que você estava na sala ou se foi nos dias anteriores, mas nós estudamos ali a consciência pessoal, a consciência sistêmica ou oculta e a consciência espiritual. Então, se nós pensarmos nessa situação, nós podemos colocar, por exemplo, num círculo inicial, interno, a nossa consciência espiritual. Essa é a nossa Uhum. essência. Foi a partir daí que tudo começou. Então, Sim. a prosperidade, a abundância, ela está nessa consciência. Quanto mais nós nos aproximamos dessa consciência espiritual, mais nós nos conectamos a esse fluxo da abundância e prosperidade. Só que antes de nós chegarmos efetivamente aqui, antes do Bruno nesse corpo chegar aqui nessa vida, antes do Rafael chegar nessa vida, ancestrais nossos passaram aqui. Se nós olharmos, eu não vou lembrar o número exato, mas são mais de 1000 pessoas para que a gente chegasse aqui. Isso, 1000 pessoas dentro do meu círculo familiar, que a gente chama de consciência sistêmica ou consciência oculta. É toda a energia que vem de tudo aquilo que meus ancestrais viveram. Por quê? Toda a história que eles viveram, eu trago no meu corpo, eu trago nas minhas células. Só que isso é imperceptível para nós. E essa consciência sistêmica, essa consciência do coletivo, dos nossos ancestrais, começa a despertar na nossa vida por volta dos 7 anos de idade. Então, por volta dos 7 anos de idade, a gente começa a ter ali no nosso subconsciente algumas inconsistências, aonde a minha consciência pessoal, que eu vou falar na sequência, me diz uma coisa, que foram coisas que as pessoas próximas de nós, pai, mãe, as pessoas que cuidaram de nós nessa faixa etária, começou a nos ensinar, com a consciência sistêmica que é despertada. Então, peraí, eu aprendi isso, mas historicamente os meus ancestrais faziam de uma forma diferente. E aí, essas minhas consciências, elas começam meio que a lutar nesse processo. Então, aqui a gente começa a observar uma primeira casca que vai se Uhum. formando antes da gente chegar na consciência sistêmica, que é onde está a prosperidade e a abundância. Só que, quando a gente chega nesse mundo, do 0 aos 14, do 0 aos 21, na verdade, mas isso é muito forte do 0 aos 7 anos, quando a gente chega nessa vida, nós vamos recebendo rótulos, né? Rótulos dessa vida. Então, as pessoas que cuidaram de nós, nosso pai, nossa mãe, elas começam a ensinar o que é certo, o que é errado, o que é bom, é ruim, mas de acordo com o que eles sabem, de acordo com o que eles vivem. A gente chama de rótulos, são rótulos que vão sendo pregados na gente. E aí nós vamos formando o que a gente chama de máscaras, nós vamos vestindo máscaras, que são esses rótulos, para sobreviver nessa sociedade. Por quê? O ser humano ele tem como base histórica a necessidade de, de ser pertencente a um grupo. Porque se a gente Uhum. pensar lá na savana, no início da humanidade, se eu não pertencesse ao grupo e tentasse andar sozinho, era muito fácil de morrer. Então eu preciso Uhum. pertencer. Então, para eu conseguir pertencer à minha família, eu vou aceitando essas máscaras, que é uma forma de ser aceito por essas pessoas e elas cuidarem de mim até eu ter condição de assumir a autorresponsabilidade. Então, aí a gente tem a consciência espiritual, a consciência sistêmica ou oculta, que é a história dos nossos ancestrais, e depois mais a consciência pessoal. Então,
é o que você vem falando. O autoconhecimento é justamente eu começar a entender esses rótulos, começar a entender esse padrão de comportamento que vem dos meus ancestrais e começar a mudar tudo isso e alinhar o meu ser com aquilo que a gente realmente é na essência, que é a consciência espiritual e a conexão com essa abundância, com essa prosperidade. E aí esse trabalho do autoconhecimento é desafiador. Desafiador e muito desafiador. Mas vale todo esforço. Vale todo esforço. Até porque eu, sinceramente, hoje é até fácil para a gente falar, mas não faz sentido viver esse vazio, né? Sempre vai faltar alguma coisa. Sempre vai faltar alguma coisa. Se não se conhecer, pode conquistar dinheiro, amigos, um tanto de coisa, mas sempre vai faltar alguma coisa. E vem de encontro com esse tema. Sempre vai ter um desalinho aqui, sempre vai ter alguma coisa desalinhada. Ou minha saúde, ou minhas emoções, ou minha família, ou sobre o dinheiro, ou a falta do dinheiro. E é sempre o universo te falando, tem uma coisa aí que você tem que ver, tem uma coisa aí que você tem que ver, não adianta, tem que ver. Tem que olhar e viver. Eu estava lendo muito, a gente tinha um benefício da ignorância. Então, se eu fosse, anos atrás, eu poderia me privilegiar desse benefício. Qual que é o benefício? Se eu não sei, não está errado. Mas agora esse véu descortinou. Então, todo mundo, uma hora, vai ter que olhar. Então, vai ser cobrado de todo mundo olhar. Não vai ser mais normal ter ignorância de não saber de nada. Continuar no churrasco dos finais de semana, trabalhar por trabalhar, e vai acabar. Isso aí não vai adiantar. Tem pra onde correr. É justamente isso que abre, né, esse gap, e é onde a gente começa a ter o processo de comparação, e é onde a gente começa a sentir, por exemplo, vamos dizer, a infelicidade. Porque a gente fala, aquele pessoal que mora na África, que não tem acesso a nada, né, dizem que são as pessoas mais felizes do mundo. Mas por que aquilo? Eles não têm contato com nada além daquele mundo que eles vivem. Eles não têm acesso a uma televisão para saber quais são as possibilidades de acesso. Eles não têm em volta dele acesso facilmente a coisas melhores. Então, tudo bem, eu vivo o presente e vivo com o que eu tenho. E aí, eu consigo ser feliz com aquilo que eu tenho. Mas a partir do momento que eu tenho acesso a algo diferente, acesso a algo que é mais do que eu estou acostumado a viver, aquilo na minha mente mostra que existe uma possibilidade. Então eu saio desse padrão. Eu vivenciei algo que me mostrou que há uma possibilidade de eu dar um passo para cá, aí gera esse gap. E aí é isso. Pô, se eu não me movimentar, se eu desejar isso e não me movimentar, eu começo a ficar depressivo. E aí começa a entrar a ambição, né, que vai fazendo a gente se movimentar. E o Pablo fala muito disso também, né? Que é a questão do acesso. Não, eu estou feliz com o meu golzinho aqui. Não preciso de mais nada na vida. Tá bom. Primeiro senta dentro de um carro de 200 mil reais, um carro de 200 mil. Depois você vem me falar realmente que o gol você vai tá bom para você pro resto da vida. Porque a partir que a gente fala, ter e abster é ter duas vezes. Não, vai lá, experimenta primeiro. Depois você fala que não quer. Mas é muito difícil, porque depois que você experimenta, muitas vezes fala, opa, existe um negócio bom aqui para viver. Gostei disso aqui. Mas tem muita gente que quer esconder as emoções, né? Quer esconder a falta de muita coisa. Eu gosto disso aqui mesmo, né? Eu não sei nem por que tem pessoas que querem esse tanto de carro. Onde esse carro vai, o outro vai. É desse jeito. Mas tá se escondendo, às vezes, atrás de muita falta de conseguir algo, assim, desilusão, né? Não consigo, então vou desmerecer quem consegue, porque aí eu fico aqui mais de boa. Rafa, mas eu vou dar um outro exemplo agora, até porque normalmente quando a gente dá esses exemplos, as pessoas falam, mas isso é ser muito materialista, eu realmente não me interesso. Sim, é importante. Porque... Então, eu vou dar um outro exemplo que aconteceu comigo, tá? E que tem muito a ver com o que eu amo fazer hoje, tá? E tem muito a ver com o meu propósito. Então, assim, eu sempre fui muito tímido, tá? Eu falo e hoje eu tenho cada vez mais paz
para dividir isso. Eu não lembro exatamente em qual série era, se era quinta ou sexta série, mas eu era tão tímido que eu não consegui pedir para ir no banheiro e acabei fazendo, urinando nas calças. Tá? De tanto era a vergonha para fazer um simples pedido para sair da sala. E às vezes nos intervalos eu ficava parado na porta da sala e não dava conta de ir no bebedouro tomar água enquanto tivesse gente por perto. Só para você ter uma ideia do nível de timidez. Tá? Uhum. As coisas foram acontecendo, eu me formei na faculdade e um dia, considerando essa timidez, eu não conseguia me imaginar falando na frente de uma sala. Tanto que nas primeiras aulas, quando tinha que levantar a mão para se apresentar, aquilo para mim já era um sofrimento tremendo. Ir para frente da sala, apresentar um trabalho, cara, era um negócio absurdo. Tá? E aí, logo que eu me formei na faculdade, eu fui estagiar numa academia e o proprietário da academia, ele já era professor universitário e um professor reconhecido na universidade. Ele era considerado um dos melhores professores. E aí, numa oportunidade, ele chegou para mim, logo que eu acabei de me formar, ele falou, eu vou precisar faltar na faculdade e não tem ninguém para me substituir. E eu falei do seu nome lá, indiquei, falei da sua capacidade, que você tem conhecimento. Eles falaram que tudo bem. Tá tudo bem para você? Você topa me substituir lá na faculdade? Eu não sabia falar não. Eu falei, não, topo. Na hora que eu saí de perto, eu falei, que porcaria que eu fui fazer, velho. Agora eu vou ter que enfrentar esse negócio. Não tem jeito, agora eu já aceitei. E aí eu fui dar aula. Aí em Franca, na Unifran. E era um período que estava um pouco frio. Eu fui com uma blusa de frio, aí cheguei na sala, tirei a blusa, pendurei na cadeira e comecei a aula. Aí metade da aula foi teórica, a outra metade seria a prática. Eu terminei a metade teórica. Falei, pessoal, beleza, nós vamos para a prática. Isso já tinha esquentado o tempo. Eu peguei a blusa na cadeira e vesti a blusa. Aí a Mayra e a Patrícia viraram para mim e falaram, professor, você não está com calor, não? Falei, gente, nem sei o que eu tô sentindo. Eu tô tremendo aqui, eu não sei se eu tô com frio, com calor. Elas falaram assim, mas como assim? Falei, gente, é a primeira aula que eu dou. Falei, eu tô tremendo, não sei nem como é que eu tô conseguindo falar com vocês aqui na frente da sala de aula. E elas falaram, Bruno, fica tranquilo, cara. Nós conseguimos entender tudo que você passou, sua didática foi muito boa. E agora você vai para a prática, é tua praia, você vai ficar mais tranquilo. Ali me despertou. Falei, caramba, peraí. Eu tinha um propósito de ajudar as pessoas através da atividade física, a melhorar a autoestima, melhorar a vida delas. Agora eu recebi um feedback positivo de vir da aula. Aí eu imaginei o seguinte, eu consigo ajudar outros transformadores de vida. Porque a partir do momento que eu ajudo outros profissionais de educação física, esses profissionais ajudam mais pessoas, meu propósito está se exponencializando. É uma forma de eu exponencializar esse propósito. A partir do momento que eu tive essa experiência, esse contato, que eu falei assim, cara, eu não quero mais deixar esse negócio. Eu não sei como é que eu vou enfrentar, mas eu não quero mais deixar. E me lembra muito uma palestra do Clóvis de Barros Filhos, não sei se você já assistiu, que ele fala de uma experiência que ele foi dar uma palestra na escola, que ele fala assim, ele falou, eu não sabia como é que eu ia subir, mas ele falou, depois que eu subi e comecei a falar, ele usa até essa expressão, falei, tá do caralho ficar aqui em cima, não me tira mais daqui. Então, assim, e mais uma vez é o acesso. Mas como é que eu pude chegar nisso? A hora que eu acessei o estar à frente de pessoas para falar. Aquilo me mostrou que eu tinha uma capacidade e que aquilo era possível de acontecer. Só dar uma boa noite aqui. Boa noite, Vânia. Boa noite, Liliane. Nossa turma do QGR está em peso hoje. Então, boa noite. Queria trazer esse outro exemplo para mostrar que não é só material, mas é do ser também. Do nosso ser, quando a gente conecta e vê que é possível mais do que a gente é hoje, começa a gerar esse gap e essa ambição de, opa, agora eu quero sair desse nível. E aí o processo de autoconhecimento é extremamente importante, né? Exatamente, eu acho que é sempre os porquê, né? Por que eu quero dinheiro?
Por que eu quero um carro? Por quê? Por quê? Porque senão fica muito vazio. Eu só quero porque eu acho que se eu conseguir eu vou ser mais feliz. Eu acho que eu vou ser mais realizado. É muito vazio isso aí. Então, pelo menos a minha busca começou pelo dinheiro. Depois que eu fui entendendo no meio do caminho que não era sobre o dinheiro. E até a falta dele nos ajuda muito a compreender muita coisa. E se tiver muito dinheiro e sem compreender o porquê tem muito dinheiro, é um problema grande até do mesmo tamanho de quem não tem o dinheiro. Então a gente acha que não, existe polaridades, ela acontece você querendo ou não. Vai passar pelo bom, vai passar pelo ruim, em todos os sentidos da sua vida, em todas as áreas. E não é para te jogar no fundo do poço, não é para você entender a percepção. Você entender que aquilo ali é para você aprender algo, se questionar. É o que eu falo, é causa e efeito. O tempo inteiro nós aprendemos a curar o efeito. Só o efeito, mas existe uma causa que se não for tratada, ela vai jogar situações e aquilo vai continuar acontecendo, não adianta. Então isso repete, repete, repete. Tem que existir um propósito. Nesse momento você poderia se travar, mas você não travou, você falou, eu vou. E depois você se manteve, que também você poderia, eu tô passando mal, aconteceu um negócio aqui. Tem muita gente que corre, mas você foi corajoso, você foi lá e combateu seus medos. Então tem muito, a gente tem que se combater, porque se eu não tô sentindo vontade de fazer, eu tô com medo, não, então é para não fazer. Então eu não vou fazer. Não é, gente, tem que combater esse medo, essa retração, esse bloqueio. Nós crescemos e tem muita coisa lá da infância que vai atrapalhar se você não se conectar. E Oi, tem Liliane, obrigado. Rafa, Boa tem noite, muito André. essa questão, hoje tem se falado muito, né? O nosso propósito justamente pode estar ligado aos nossos medos. Com Que é certeza. justamente a hora que eu enfrentar esse medo, significa que eu vou vencer um obstáculo. Quando eu venço esse obstáculo, eu consigo ajudar outras pessoas com muito mais propriedade a também vencer obstáculos parecidos. Então, é aquilo, o deserto que a gente atravessa na vida, e aí algumas pessoas vão atravessar um deserto na área da saúde, algumas pessoas vão atravessar um deserto na área do relacionamento, outras pessoas vão atravessar um deserto na área financeira. E aí, quando eu atravesso esse deserto e consigo passar por isso e superar esses objetivos, eu tenho uma bagagem, uma experiência que vai envolver não só a teoria, o conhecimento de leitura, mas o como fazer, o como reagir, o sentimento, as emoções que vão surgir, como é que eu lido com essas emoções. Então, isso vai me trazendo muito mais propriedade para ajudar pessoas que precisam atravessar esse mesmo deserto, né? Liliane. 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 Boa noite, meu irmão André, parceiro. Sabe uma coisa, a gente veio falar de espelho, mas o assunto está puxando para o outro lado. Sabe uma coisa que a vida inteira eu quis correr, e eu percebi agora que não tem como você correr? Nada que fizer, você vai correr de ter os momentos teoricamente ruins, porque o ruim é nossa percepção. Então, quando está muito bom, a gente nem se questiona, porque está muito bom. Só que no que está muito bom, começa a acontecer fatores que demonstram que aquilo ali não está sendo bem interpretado por você. Tá muita euforia e não está entendendo que aquele bom também é uma forma de aprender. E aí se desliga de tudo. E aí começam os problemas vir. Só que nada é para nos abater, sabe? Eu comecei com autoconhecimento, me escondi no autoconhecimento em determinados pontos, porque eu falei assim, nossa, eu não sentia isso quando eu não buscava nada. Nossa, esse caminho aqui, nossa, é muito bom. Eu vejo que tem pessoas que prosperam aqui, eu quero ficar aqui agora também. E eu achei que a minha vida não ia ter mais as pressões, não ia ter mais os problemas, né? E eu conseguiria interpretar melhor e ficar aqui no bom, só no bom. Não tem como. Então, assim, o bom ou ruim é uma forma de interpretar o que está acontecendo com você. E o que eu entendi? O que está bom, interpreta, curte.
Mas o que está ruim também interpreta e curte, porque é alguma coisa que tem que aprender. Se não tem um equilíbrio, não tem como correr. Não se trata de viver uma vida só com bons acontecimentos, viver um paraíso. Não, porque pode ser que aconteça, mas existem essas camadas. Então, os problemas que nós trazemos para a nossa vida para aprender algo que a gente não se conectou. Ó, Então, vai acontecer. existe um caminho que é mais ou menos isso aqui, ó. Equilíbrio. Primeiro estágio, desejo. E aí, isso pode ter até um paralelo com o sexo. Primeiro estágio, desejo. Segundo estágio, excitação. Se nós pensarmos em excitação, considerando até o paralelo com o sexo mesmo, para a gente pensar nisso, tanto para o homem ter ereção, quanto para a mulher se lubrificar e estar preparada, existe um esforço para isso, um esforço fisiológico. Então, a fase de excitação é uma fase de esforço. E a terceira fase é a fase do prazer. É o gozo de tudo isso. Então, desejo, excitação e prazer. Esse é o fluxo. É como se, pô, desejo é bom. Aqui, talvez seria a parte ruim, que é o esforço. E o prazer é bom, é o ciclo. Tá? Então, assim, o que acontece com as pessoas que pulam do desejo para o prazer? Que é, por exemplo, o uso de álcool, o uso de drogas, o uso de qualquer coisa que me faça pular a excitação, me faz pular o momento de esforço. É onde dana tudo. Porque a pessoa, como ela não passa pelo processo do esforço, ela não tem esse aprendizado, ela não sabe lidar com a situação, ela pira. Então, graças a Deus que a vida é um ciclo de bons e maus momentos. Porque nós precisamos desse ciclo para aprendizado e evolução. Porque se tudo fosse bom, nós seríamos um bando de louco nessa vida, né? Só vivendo prazer não faria sentido algum. Mas é o que você falou, como é que eu dou significado para isso? Na hora da dificuldade eu não me afundo, eu só entendo que aquilo é um momento e como é que eu me coloco diante daquela situação para aprendizado. Porque é assim, ó, eu estou num ciclo aqui que vai me trazer para esse nível. Eu saio daqui, vou passando um ciclo que vai me fazendo evoluir, eu chego aqui. Daqui para cima, eu preciso continuar um ciclo que vai me fazer evoluir. Então, como eu venho, por exemplo, da área da educação física que eu te falei, é muito isso. Você tirar a pessoa daqui para cá é uma coisa. Daqui para cá, ela precisa continuar, porque senão ela vai estagnar e se ela parar, ela volta. Entendeu? Então, essa fase ruim, a fase de esforço, ela é sempre necessária para levar-nos para o nível seguinte, né? Com certeza, até para sair da zona de conforto, igual você falou, né? Porque nós nos colocamos nessa zona de conforto o tempo inteiro, nós não queremos nos movimentar quando está gostoso. Opa, achei meu caminho, é aqui, gostei. Você não vai querer sair se nada acontecer. Então, agora, o ponto-chave disso é porque às vezes a gente fala isso, que vai acontecer, vai acontecer. Se pessoas que estão aqui todas já entendem o processo do porquê acontece, tudo bem. Se não, vamos começar a achar que é um Deus julgativo, não existe isso. Quando acontece, somos nós mesmos criando toda a situação para nós não parar, porque existe sim um processo que deve se passar aqui, existe um caminho, um alvo, e muitas vezes, como a gente está com percepção, sem perceber nada, sem entender nada, existe um inconsciente aqui que vai mandar situações, porque é a fim da gente crescer, evoluir no que não está evoluindo aqui, que não está entendendo. Então, eu vejo muita gente, eu era desse tipo, eu ajudava muita gente há anos atrás, pensando assim, se eu ajudar lá dentro, né? Se eu ajudar, Deus está vendo. Se eu ajudar, Deus está vendo. Então, quer dizer, Deus está vendo, né? Então, eu tô aqui, Deus, ó, manda alguma coisa aqui. E não é. Não se trata disso. Hoje, se fizer qualquer coisa pelo interesse, a tendência de dar errado é muito grande. Então, é sempre nós, ao mesmo tempo, nos sabotando. Sempre nós. Nós estamos nos sabotando sem perceber. Então, é isso que está acontecendo, esses altos e baixos,
tem hora que a gente não quer olhar, igual você falou, a gente pula ciclo. Você vai pulando. Então você está criando. Você está criando. Pulou, você deixou de passar aqui, opa, você vai criar alguma situação para você entender aquilo que você deixou para trás. E aí vem o que você falou, dual, que é as bengalas, né? Aí pessoas pegam algum tipo de coisa para esquecer um pouco dos problemas, né? Mas uma hora ou outra vai ter que entender que precisa olhar, não tem como. E aí agora eu vou tentar voltar um pouquinho para o tema. E aí é a hora que a gente começa a julgar as pessoas, né? Aí Sim. nós não, como a gente não nos enxergamos, é mais fácil eu falar do outro. Aquela pessoa é isso ou aquilo, não faz isso, não faz aquilo. Olha só como que aquela pessoa fala de Deus, aquela pessoa não faz nada, aquela pessoa. Mas somos nós o tempo inteiro nos vendo em outra pessoa, porque é mais fácil. Quando eu não me conheço, quando eu não sei sobre as minhas sensações, quando eu não sei sobre mim, é mais fácil eu falar do outro, porque realmente eu não enxergo isso em mim. E quando cai a ficha disso, é uma pancada assim que você fala, putz, e pior que faz muito sentido, né? Porque se a gente olhar as pessoas que estão ao nosso redor, os problemas que elas têm, as pessoas vão notar que a maioria desses problemas são os nossos também. Só que aí eu não enxergo o meu, eu enxergo o dela. E Ó, eu julgo, e eu falo, como você deve fazer, mas não faço os meus. a gente começa a perceber como a vida vai nos dando esse presente agora com os QGRs. Na quinta-feira, justamente isso. Você veio, você colocou uma situação e depois que a gente fuçou um pouquinho mais, apareceu mais 3, 4 pessoas no mesmo grupo com o mesmo tipo de problema. Então, aí como a vida falou assim, peraí, deixa eu unir vocês, porque cada um com um pouquinho da sua experiência, cada um falando do pouquinho como superou um problema muito parecido, vai ser colaborativo para que vocês se evoluam cada vez mais. É impressionante e como a cada quinta-feira, ali no QGR com o Rogério e com a Liliane, mudam as pessoas, e toda vez que mudam as pessoas que vêm e se reúnem trazem problemas muito parecidos, cara. É impressionante o negócio. E É vem. impressionante. E Eu, pode falar. você quer acabar? Pode acabar. Não, eu só falar assim que a lei do espelho, na verdade, ela tem uma explicação psicológica que ela é um mecanismo de defesa. É justamente assim, quando surge uma emoção e um sentimento que o meu cérebro ele identifica que ele precisa lidar com aquilo, que ele precisa passar pela fase de excitação, pela fase de esforço para superar aquilo, ao invés dele lutar para fazer esse processo, ele aponta para fora justamente para não precisar lidar. Eu empurro o problema para o outro, entendeu? Então, é um problema interno que surge, e aí, como mecanismo de defesa, o meu subconsciente faz com que eu aponte o dedo para o outro para falar assim, não, isso não é meu, não é uma Uhum. responsabilidade minha. E aí é justamente por isso que a gente fala que o que está no outro, na verdade, é o que está na gente, né? A gente vê no outro o que está na gente justamente por isso. É um mecanismo de defesa atuando para que a gente não precise lidar, porque é doloroso lidar com essa situação. E essa percepção não é, parece ser tão natural para nós que já estamos com a percepção um pouquinho mais aberta, mais receptiva a tudo isso, mas quando eu não tinha conexão com esses assuntos, eu não enxergava isso. E tudo que a gente vem falar aqui, tudo vai de encontro com o autoconhecimento. Sim. Até esse espelho. Se a pessoa agora nunca escutou isso, mas começar a analisar, ela vai despertar alguma coisa nela, porque aí começa a puxar muito gatilho que ela não estava acionando. Então, quando eu não vejo algo no outro, é falta de me conhecer mesmo, de não olhar para mim. Então, tudo vai se transformando. Então, deixa eu mudar a percepção. Uma coisa que pode ter autoconhecimento ou não, pode ter buscado ou não, mas as perguntas é uma coisa fundamental para todo mundo.
perguntar o tempo inteiro, pergunta, se está acontecendo alguma coisa errada, tá bom ou não tá bom, pergunta o porquê. O universo vai responder. E às vezes as respostas vêm através de outras pessoas. Passou um gato. Às vezes as Vai. respostas vêm... Assustei. Parecendo um tigre. Ele tá lá. Olha lá. Então, o universo vai encaminhar. Começa a olhar, pessoas que estão aqui, começa a olhar os problemas que as pessoas que você mais tem contato têm. Começa a perguntar mais sobre ela, que muita resposta que ela vai te dar, se você olhar para a sua vida, você vai falar, vixe, faz sentido. E eu fiz esses dias eu falei para um amigo meu, eu falei assim, ó, faz o seguinte, lá no seu trabalho, pergunta para as pessoas que estão lá, qual que é os maiores problemas dela. Depois ele me ligou e falou assim, cara, que trem doido, cara. É pai e mãe, todo mundo aqui. Eu falei, então, e se você conectou comigo, é porque eu também sou pai e mãe. É, Então o bom. universo traz pessoas e acontecimentos o tempo inteiro para demonstrar para você que tem alguma coisa errada que precisa olhar. Então nada melhor que olhar para fora mesmo, olhar para sua vida, o que está desalinhado, quais pessoas eu me conecto, quais problemas elas têm, o que eu estou vendo no outro que eu tenho tanta certeza, que às vezes pode ser meu. Uma pessoa que às vezes você pega muito no pé, essa pessoa te irrita, pode saber que tem alguma coisa nela que é sobre você, mas é mais fácil você olhar e pegar no pé dessa pessoa e não ser humilde o suficiente de entender que pode ser seu. Pega esse insight, Rafa. Olha só. Teve uma reunião lá do QGR que foi justamente uma situação de pai e mãe e havia muito julgamento na situação. E aí até eu trouxe para o pessoal. Falei, gente, pensa no seguinte. Nós somos nosso pai e nossa mãe. Eu tenho 50% do meu pai, eu tenho 50% da minha mãe. Isso para não falar de todos os ancestrais, para não falar que eu tenho 1% ou 0, né, de cada ancestral meu que está lá. Mas vamos resumir a pai e mãe. Eu sou 50% meu pai, eu sou 50% minha mãe. Quando eu julgo meu pai, eu julgo o lado pai que está dentro de mim. Eu julgo o masculino que está em mim. Quando eu julgo a minha mãe, eu estou julgando o meu lado feminino. Então, quando eu julgo eles, eu estou me julgando. Quando eu desqualifico a eles, eu desqualifico parte de mim. E aí, eu falei que nós somos também a história dos nossos ancestrais. Então, quando eu julgo os meus ancestrais, quando eu julgo a minha história, eu estou julgando, ainda que seja uma pequena parte, de mim. Agora, eu vou trazer para o outro. Se o que está no outro é meu, não é isso que diz a lei do espelho? Todo mundo concorda? Se o que está no outro é meu, quando eu julgo o outro, eu estou julgando quem? Eu estou julgando a mim. Pega o princípio bíblico. Amar o próximo como a ti mesmo. Quando eu amo o próximo, quando eu aceito o próximo, quando ele é, e olho sem julgamento, significa que eu estou me amando. Quando eu julgo o próximo, eu estou me julgando. Eu não estou conseguindo ter ainda o amor próprio. Só que é uma baita dificuldade isso, da gente conviver sem julgar. Então, olha só esse insight. Princípio Muito bom. bíblico, amar o próximo como a ti mesmo. Então, se você julga o próximo, você está julgando a si, porque o que você está vendo nele é o que está em você. É o seu lado que você não está conseguindo lidar, é o meu lado que eu não estou conseguindo lidar, que eu estou julgando no outro. Então, como eu não tenho coragem de olhar no espelho e falar você é isso ou você é aquilo, eu vou colocar um nome diferente para facilitar o julgamento. Mas, na verdade, é aquela história. Eu estou apontando o dedo para lá, mas eu tenho 3 apontando para mim. Então, quando eu julgo Exatamente. lá, eu estou simplesmente ferindo a mim mesmo. Eu não tenho a autoaceitação. Eu não tenho o amor próprio enquanto eu estou julgando o outro. E é tão bacana isso de terceirizar os problemas que a gente dá grau de terceirização, né? Se é no meu trabalho, é meu patrão. Se é no meu país, é meu presidente. Se é no mundo, são as pessoas que não mudam nunca. As pessoas são ruins, não vai mudar, o mundo não muda.
Se cada uma pessoa mudasse a si próprio, que mundo nós viveríamos? Se cada pessoa varresse a própria calçada da casa deles, que mundo limpo seria? Então, assim, se trata da nossa atitude. Não é apontar, até quando a gente aponta para o macro, é terceirizar também. Até a guerra é terceirizar também, porque tem muita coisa nossa que a gente contribuiu. Existe uma consciência coletiva, que muita gente não se toca dela. Sim. Então, terceirizar... Não, esses dias eu estava me perguntando sobre tempo. Eu estava assim, precisava ter mais tempo. Nós precisávamos ter mais tempo, precisava ter 48 horas. E aí eu fui fazendo perguntas, fazendo perguntas. Aí o que chegou a resposta para mim? Não é questão, o tempo não é o problema, ele sempre existiu 24 horas, não mudou. A falta de produtividade no final do dia, a gente chegar no final do dia e não produziu, causa essa mágoa sobre o tempo. Só que somos nós também, não estamos fazendo boa gestão do tempo e estamos apontando para o tempo, porque é mais fácil terceirizar. Não deu tempo de eu fazer tudo, o tempo está escasso. Então é terceirizar até nisso. Então tem coisas que a gente terceiriza e acha que realmente nós não temos culpa. Temos culpa por tudo que a gente deixa de fazer e aponta para fora. Olhar para dentro, a resposta encaminha, aí você vai começar a encontrar mais fácil a resposta. Lidar com a dor, né? Por isso que esse processo Exatamente. do autoconhecimento ele é tão difícil. Não são todas as pessoas que conseguem entrar. Muitas vezes elas dão um passo e acabam saindo, depois vão voltar mais tarde, porque ela precisa de um tempo dela, de amadurecimento, para lidar com isso. Porque o autoconhecimento é simplesmente mexer nas feridas, né? Enquanto eu não olhar para aquela dor e aceitar aquela dor, dificilmente eu consigo progredir, eu consigo mudar enquanto ser humano, né? E a vida vai dando esse presente, é o que você falou. Então, quando eu tenho uma dificuldade com o outro, ao invés de eu apontar para o outro, e isso foi um aprendizado que eu vim trazendo depois que eu comecei a ver mais a respeito disso, é eu parar e falar assim, por que isso está me irritando? Por que a pessoa fazer isso está me irritando? O que isso diz sobre mim? E aí começam a vir insights muito ricos de eu entender, porque às vezes o comportamento do outro me irrita, porque eu gostaria de fazer o que ele está fazendo e internamente eu sei que eu tenho condições de fazer, mas eu não consigo enfrentar o medo, eu não consigo pagar o preço que a pessoa pagou para viver aquilo. E aí é mais fácil eu apontar, tipo, nossa, a pessoa está fazendo um papel de ridículo. Não, é porque, na verdade, eu gostaria de estar ali me sentindo livre e leve para fazer o que a pessoa está fazendo e eu não dou conta. Então, eu vou julgar que ela é isso ou aquilo, mas porque eu não dou conta de pagar o preço para chegar lá. Nossa, bacana. Muito top isso que você falou. Então, uma coisa que você me ensinou num QGR, naquele QGR da Lili na quinta, você falou assim, para de olhar com um olhar analítico. E se a gente for fazer uma ligação, o tempo inteiro a gente olha para as pessoas com um olhar analítico. Sim. E muito por isso que puxa o julgamento também. Porque a gente não entende o processo que levou a pessoa a chegar naquele ponto. E a gente quer só analisar o tempo inteiro. E virou uma chave para mim resolver o meu problema, porque até no meu pai e na minha mãe eu estava olhando com análise. Com o olhar que eu tenho hoje. O Rafael buscando autoconhecimento, viu o que eles erraram, beleza, mas eu estava olhando totalmente errado. E isso faz uma ligação com muita coisa. A gente não tem um olhar humilde, um olhar, às vezes, de uma criança, né? Tem um olhar sem malícia. Falta esse olhar, sabe? Se você olhar, tá tudo bem, entendi. A pessoa passou o que tinha que passar. Mas uma coisa bacana, não tem como você não julgar uma pessoa se você não tem aquele problema dela, né? Sim. Se aquilo que ela tá fazendo te incomoda, você pode ser o cara com mais sabedoria do mundo. Você não vai conseguir olhar para ela e falar isso que eu tô falando. Não, tudo bem, ela teve que passar, não sei o quê. Se você estiver justificando ou se você estiver julgando, é porque aquele problema está em você. Isso foi uma virada, assim, para mim,
fenomenal. Até que você falou, se você está justificando, tem alguma coisa errada. Porque se tiver tudo resolvido, não tem justificativa mais, né? O olhar sem julgamento ele é muito desafiador. Muito. E tem muito a ver com essa lei do espelho. É justamente isso, eu aceitar. Porque quando nós começamos a aprofundar, não é justificativa para o erro, tá? Entenda isso. Nas leis humanas, existem regras que precisam ser cumpridas pelo bem-estar social. Quando essas regras são rompidas, a pessoa precisa pagar para isso. Mas quando a gente vai além das leis humanas, e a gente vai para princípios espirituais e tudo mais, porque a consciência espiritual é uma consciência que está para o bem de todos. A consciência espiritual ela não julga. Esse é o desafio. A consciência sistêmica ela julga coletivo. O meu sistema está certo, o sistema do outro está errado. A consciência pessoal ela julga no nível do eu. Eu estou certo, o outro está errado. A consciência espiritual, na consciência espiritual não existe dualidade, não existe certo ou errado, portanto não existe julgamento. Só que é muito difícil. E aí, entender, por exemplo, nesse nível, quando eu olho, por exemplo, para um assassino, a pessoa que fere, por detrás daquela pessoa que fere, existe uma pessoa ferida. A coisa não começa ali, ela começa de muito atrás. É um problema com pai e mãe, é um problema com avô, com bisavô, que vem passando de geração em geração e aquela ferida é tão forte para aquela pessoa que a maneira como ela encontra de extravasar aquilo, né, que não deixa de ser um amor, é através de uma violência que fere o outro. Só que aí fere também as regras e os princípios dessa vida. Mas é fácil olhar para um assassino e falar assim, não, eu entendo, o cara fez isso porque existe um motivo. Aí, mais uma vez, eu não estou falando no nível de leis e regras dessa vida. Estou falando em algo muito acima disso. Mas é fácil olhar com essa aceitação, sem o julgamento? Cara, é difícil pra caramba. Entendeu? Então, é uma coisa que eu reflito muito, Rafa, essa questão que se fala muito hoje da identidade. Buscar a minha identidade, buscar a minha essência, como se fosse responder um questionário hoje e no mês que vem eu sei qual é a minha identidade e o meu propósito. Porque se nós formos aprofundar a reflexão sobre identidade, é fácil. A identidade de todo mundo é fácil. A identidade de todo mundo é Cristo. Uhum. Agora, vive essa identidade que é Cristo aqui nessa vida. O quanto é Coloque em desafiador. prática. Entendeu? Então, assim, nós vamos em busca, nós vamos nos aproximando dessa identidade. E percebe que conforme a gente avança, se eu melhoro 50% nesse caminhar, o quanto a gente já evolui. Se nós pegarmos os mais evoluídos que passaram aqui, a gente pode falar até de Buda, cara, talvez sejam raras as exceções que chegaram muito próximo dessa identidade mesmo, verdadeira, entendeu? Identidade de essência. De essência espiritual. Entendeu? Falta Isso é uma muito. reflexão. Pode continuar, pode Não, era continuar. só isso. Isso é uma reflexão que eu faço direto. Então, muito se fala dessa identidade, mas não é algo assim, cheguei, já sei quem eu sou aqui. Tira todos os rótulos da consciência pessoal. Tira todos os rótulos da consciência sistêmica. É fácil? Aqui que é fácil. Eu passei por isso. Tanto prova o que aconteceu esses dias. Porque até no autoconhecimento a gente se perde às vezes. E entender sobre isso. Porque chega uma hora que vem uma soberba também. De falar assim, não, eu entendi, eu sei quem eu sou e eu vou para o meu propósito. Mas faltou muita camada aqui dentro ainda que a gente se esconde. Porque achou que está tudo resolvido. E a aceitação é difícil. Aceitar que existe algo ainda, e às vezes
eu percebi que em mim faltava mesmo a aceitação, sabe? Parar de olhar como se você já entendesse tudo, né? E quando eu comecei no autoconhecimento, eu já sabia que eu não sabia nada, né? Hoje eu tenho total certeza que eu não sei nada. Não é sobre entender as coisas, é sobre aceitar as coisas como elas são e tirar proveito da melhor forma possível de tudo que está acontecendo. Quando não se olha para a vida, é igual um carro descoordenado. Né? Você não está no piloto, você está assistindo a sua vida e conforme dá, onde o vento levar. E esse olhar, essa percepção, não necessita, assim, ó, não necessita de 10 anos de estudo. Começar a olhar para o outro de uma forma mais carinhosa. Esse dia eu fiz uma pergunta, fizeram uma pergunta para mim, eu pus abrir uma caixinha de pergunta e perguntou assim como eu via Deus, quem era Deus para mim. Aí o que eu vejo de Deus? Eu vejo Deus em tudo, Deus é tudo e está em tudo. Se as pessoas começassem a fazer uma reflexão só sobre isso, quanta coisa mudaria? Porque, peraí, se eu confio realmente em Deus, se eu respeito Deus, porque todo mundo fala, se Deus quiser, Deus sabe o que faz, eu não sei o quê, então todo mundo acredita em Deus, a maioria, poucas pessoas ainda relutam. Então, assim, se eu confio, acredito que existe um Deus que coordena tudo, se Deus está em tudo, Deus é tudo, por que eu vou falar mal de uma outra pessoa? Porque Deus vai estar na outra pessoa. Por que eu vou jogar um lixo na rua? Porque eu vou estar prejudicando é Deus também. Por que eu vou matar um animal? Por que eu vou desmatar uma floresta? Se as pessoas começarem a fazer conexão com isso, não tem como fazer mal para o outro. Muita coisa já começa a mudar. Mas as coisas, parece que as pessoas colocam, pondera Deus. Ó, não, até aqui Deus está bom para mim. Passou daqui, complica. Elas só não falam, mas elas agem dessa forma. Escolhe um Deus para ficar do jeito que mais fácil para mim. Eu acredito em Deus, mas faço só isso. Eu acredito em Deus, mas faço essas coisas aqui, mas eu nem raciocino. É um Deus que parece que classifica o tempo inteiro. Mas eu só estou falando isso porque eu já fui assim. Não é julgar outras pessoas que fazem isso. Eu já fui assim. E como é vazio essa forma de compreensão de Deus. Então é uma coisa que eu venho muito falando na minha rede social, porque tem que ser questionado, mas se você acredita em Deus, eu acredito. Tem fé em Deus? Tem. Então por que você tem mais medo do que fé? Por que você alimenta mais o medo com mais facilidade do que a fé? Eu venho falando muito sobre isso muitas vezes. O pensamento positivo, que é a fé, o pensamento negativo, que é o medo. Então, como que a gente está colocando Deus na nossa vida? Como é que você vê essa forma das pessoas analisar Deus? É, é o homem querendo ser Deus. E aí, se o homem é Deus, não cabe outro Deus, porque Deus é um só. Eu digo isso no sentido de observe o quanto é difícil nós acreditarmos na vida. Observe o quanto é difícil nós soltarmos para a vida. Se eu confio em Deus, eu solto para a vida. Eu faço a minha parte, mas o resto eu confio no tempo de Deus, que vai acontecer no tempo dele, não no meu. Até hoje à tarde eu assisti um vídeo que colocaram num grupo do QGR, aonde a pessoa, acho que é Felipe Eduardo, ele leu a passagem que Jesus ressuscita Lázaro. E ele traz essa reflexão que quando as pessoas contam para ele que Lázaro tinha morrido, ele demorou 4 dias para ir lá ressuscitar, fazer o milagre. E as pessoas falavam, e ele, num determinado momento, eu ainda não guardo muito bem as passagens, isso é uma coisa que eu estou estudando mais agora, mas que ele fala, que as pessoas falam para ele, ele fala, nós vamos esperar mais um tempo para ir lá. E as pessoas falam, mas como assim esperar mais tempo? Já se passaram 2 dias que ele está morto.
Se nós esperarmos mais tempo, vai ser impossível de qualquer coisa acontecer. E Jesus fala, calma, nós vamos. E aí ele levou mais 2 dias para ele ir lá e exercer o milagre. Ou seja, é no tempo dele. Não é no tempo que as pessoas querem. Então, se eu confio em Deus, eu confio na vida. Se eu confio na vida, eu faço a minha parte e solto para a vida. Só que nós não conseguimos soltar para a vida. Por que nós ficamos doentes? Porque nós estamos 100% do tempo querendo ter controle sobre tudo. A cada segundo, a cada minuto. Eu não dou o passo que eu preciso dar e espero e confio que Deus vai me trazer a prosperidade e a abundância na hora que ele souber que eu estou preparado para aquilo. Porque não adianta ele me trazer algo num momento que ele sabe que eu não vou estar preparado, que eu não vou dar conta do negócio, que vai ser pior para mim. Entende? Então, foi nesse sentido que eu trouxe essa reflexão assim. Por que esse tipo de análise de Deus? Porque o ser humano se acha Deus. E se ele se acha Deus, não cabe outro Deus. Porque ele se julga autossuficiente para ter controle da vida. Até as coisas acontecerem e nós vermos que nós não temos controle quase nenhum sobre a vida. Então, na maioria das passagens, Deus fala, cara, pega tuas malas, pega teus bichos, pega tua família e segue nessa direção. Aí os caras falam assim, mas como assim? É impossível. Cara, você não acredita em Deus? Você está querendo controlar o quê? Solta. Confia no que ele está falando, confia na vida. Acho que é Moisés que ele fala, você vai lá para esse povo e vai falar isso. O cara fala, mas eu não consigo falar isso. Meu filho, se eu estou te falando para você ir lá e ir lá para falar, só vai. Porque o resto eu vou fazer. Você não confia em mim? Solta esse controle. Só faz o que eu estou te pedindo para fazer, que é juntar tuas malas, teus bichos e tua família e caminha. O resto sou eu que vou fazer. Você não precisa ter controle de mais nada. Mas aí entra o medo. Pega a maioria das declarações, o Pablo, o pessoal que segue o Pablo. Eu estou dando o exemplo deles agora, porque eles dão muito relato sobre isso. E o Júnior deu o relato quinta-feira, né? Quando ele trouxe assim, cara, Deus falou comigo, vai lá e fala para aquele cara. Você fala assim, cara, peraí. É loucura eu ir lá falar com esse cara. Então, na hora que Deus fala assim, cara, vai lá e faz isso, mexe isso, entendeu? Ou vai lá, tira aquele cara da cadeira de rodas. Você fala assim, você tá maluco, velho. Então, olha quanto medo gera eu perder o controle da situação. Com certeza. Por que esse medo? É justamente a sensação da perda de controle, só isso. Olha a diferença, só para fazer uma analogia. Depois que você aprendeu a dirigir, a sensação de sentar no passageiro é a mesma de quando você não dirigia? Cara, é a pior coisa que tem. Parece que depois que você aprendeu a dirigir, fica inseguro. Você andar de passageiro parece que é pior. Porque assim, você confia na hora que você está na direção. Porque você está no controle. Só que na hora que você tem que soltar esse controle de sentar do lado, a pessoa, ela acelera um pouquinho mais, às vezes você anda mais rápido. Mas se a outra pessoa pega e acelera um pouquinho, você fala, vai devagar aí, cara. Mas se você tivesse no controle, você ia acelerar. Porque você confia que você está no controle. Agora, a hora que você não está no controle, a coisa acelera ou tem uma virada mais brusca, você fala, maneira esse negócio aí. É a mesma coisa para Deus, entendeu? Peraí, a hora que eu solto esse controle, tá bom, vou deixar na mão de Deus, e a hora que ele fala assim, então vai, acelera. Vai lá, sobe no palco e fala para 3.000 pessoas. Fala, aí você zoou, velho. Aí você quer me matar, ué. Entendeu? Muito bacana essa reflexão. Essa palavra ela faz toda a diferença, aceitação. Então, quando a gente segura muito essa aceitação, a gente segura uma pressão, a gente quer um domínio, igual você mesmo falou. Isso traz consequências, você queira ou não. Deus é tão maravilhoso
que ele deixa você achar que está segurando alguma coisa, achar que pode resolver alguma coisa. As consequências disso vai te trazer até ele. Aí a reflexão disso você vai entender. Deus foi maravilhoso até nisso. Porque eu precisava passar. Dificilmente uma pessoa passa por algo, foi difícil, foi sacrificante, mas depois de ver o porquê que passou, o resultado daquilo, dificilmente ela não agradece. Dificilmente ela não agradece. Porque ela... É muito essa questão que você falou, ficar tentando entender que deixa a gente louco. Se eu aceito a situação e me pergunto diferente, só me pergunto assim, tá bom, Deus, me manda o Espírito Santo para que eu tenha um entendimento qual é o aprendizado que eu tenho que tirar daqui. Pronto. E eu aceito, acabou, fica leve a situação. Agora, enquanto eu ficar tentando entender cada passo do porquê eu estou passando tudo aquilo, eu estou tentando controlar a situação. Entendeu? Uma outra analogia para isso, só para ficar claro em relação a isso, observa, mesmo num grupo fechado, imagina ali no QGR, mas que são pessoas que ainda não se conhecem muito bem, de se propor uma atividade e falar assim, pessoal, fecha o olho. Todo mundo consegue fechar o olho? Não. Todo mundo que fecha o olho fica tranquilo? Não. A pessoa fecha o olho, ela começa a pensar um monte de coisa. Por quê? A hora que eu fecho o olho, a visão representa de 70% a 80% das informações exteriores que servem justamente para eu ter controle. A hora que eu fecho o olho, eu perco o controle, eu perco a confiança. Bacana. Às vezes a gente está fazendo, buscando controle nas pequenas coisas, mas acaba sendo a mesma, né? Às vezes a gente nem raciocina sobre isso. Olha como é um simples fechar de olho e uma simples mudança de alteração de pensamento, de sensação, nos traz muita resposta e muita compreensão. Mas é o começo de tudo, a falta de percepção. A falta de perceber e se questionar. Parece que tudo que a gente faz é aleatório e normal, mas não é. Atrás de tudo existe uma lição. E como é bacana, um simples exemplo que você deu sobre o carro, sobre o fechar o olho, eu garanto que muita gente aqui já vai... Opa, olha para você ver. Porque nas simples coisas estão os maiores ensinamentos, né? Às vezes a gente fala de coisa tão complexa, a pessoa nem entende, mas a hora que você fala um negócio tão simples e ela fala, puta, que eu nunca percebi, eu nunca reparei. Ó, igual a gente... Pode falar. Nós não vamos abrir isso aqui, mas eu vou falar para você, você sabe o que é, tá? Só para você guardar isso para você. A vivência que você teve no domingo. Enquanto você ficou no controle, não fluiu. Não. A hora que você soltou o controle, todo o processo caminhou. Todo momento que você ficou assim, eu não sinto isso, você estava no consciente, você estava no controle. A hora que você perdeu o controle, que é a hora que você já estava ali próximo, você desabou. Aí as coisas aconteceram. Você só deu conta de chegar porque você soltou o controle. Fez toda a diferença. A gente não vai abrir o processo aqui, não é para falar sobre isso, mas só para te trazer o entendimento do que a gente está falando. Eu percebi isso também. Também percebi. E vem de encontro com o que você falou. É aceitar, soltar. É o detalhe da percepção dos problemas. É basicamente isso. Não importa como, o que acontece. Não importa nada que vai acontecer. Tá ruim, se tá bom, não importa. É o tempo inteiro como eu reajo à situação, se eu aceito ou não. O princípio, eu estou lendo um livro que eu ia até mostrar aqui. Estou lá na sala da física quântica. E ela fala muito isso. O princípio de tudo. Aceita. Perdi o emprego, aceita. Perdi dinheiro, aceita. Falaram mal de mim, aceita. Qualquer coisa, aceita. Respira, aí pronto. Aí você vai conseguir conscientemente tomar a melhor conclusão sobre aquilo, a melhor atitude sobre aquilo.
Mas primeiro você fez o quê? Aceitou, não reagiu. Se você reagir, esquece. É ego demais, é emoção demais, é mente te controlando demais, vai dar errado. Aceita e parte para ação. Primeiro aceita. É, aquele famoso ditado faz sentido. Aceita que dói menos. Você vê que tem muito ditado aí que tá mostrando muita coisa pra gente, só que só depois que você se conhecer faz mais sentido ainda, né? A gente fala, aceita que dói menos, mas já aplicou? É, Verdadeiramente? Se alguém chegar batendo na traseira do seu carro, você vai falar aceita que dói menos? O que você vai reagir? Hã? Você vai descer do carro, respirar? Não, bateu já, agora vamos resolver? Isso que é maravilha. complicado. Rafa, show de bola, cara. Acho que foi um bate-papo riquíssimo. Bacana. Nossa, a coisa andou pra caramba, a gente tomou uma profundidade muito Nossa, legal, trouxe reflexões muito boas aqui, inclusive para mim aqui foram vários insights. Eu até vou aproveitar antes de eu esquecer, a Liliane e o Rogério estão ao vivo. Vou fazer um compromisso público com os dois aqui. Uma live com os dois. Nós já tínhamos começado a conversar no QGR sobre isso. Liliane, Rogério, se preparem. Quinta-feira nós vamos conversar sobre isso e agendar nossa live. top. Faz um print aí para nós postar. Ah, verdade. Eu sempre esqueço desses negócios, cara. Desliguei o telefone aqui. Vamos lá. Dá um sorrisão aí. Aí. Ficou. Peraí. Deixa eu ver se eu reduzo. Aí. Reduzi os comentários aqui. Vamos lá. Boa. Fechou. Gratidão, viu, Bruno? Mais uma vez. Sempre é um prazer falar com você, essa calma que você tem para falar, essa sintonia. Dá para ver que você escuta bem do coração mesmo que você vai falar. Isso faz total diferença. Dá para ver harmonia, dá para ver sinceridade, dá para ver amor, dá para ver assim uma pessoa bem centrada para poder realmente transbordar a palavra. Parabéns. Você falou que era uma pessoa vergonhosa, tímida, né? E superou tudo isso e vem superando, fez um desafio aí que eu fiquei vislumbrado com o que você falou, sabe? 365 vídeos no ano, é assim, não, é para poucos aceitar isso. Dá para entender o porquê lá atrás da faculdade você aceitar aquela aula. Realmente, quando você entende que é melhor para você e é melhor para as outras pessoas, você vai e faz. Parabéns. Essa amizade nossa tem muito a somar. E a gente sempre vai estar junto, não tem como não estar, até porque estamos no mesmo propósito. Eu uso muito assim, que eu não busco pessoas que sigam pessoas, eu busco pessoas que sigam o mesmo propósito. Então, assim, gratidão por tudo e isso aqui tende a explodir muito mais. Gratidão, Rafa. É recíproco. É, nós nos conhecemos recentemente, mas também dá para já perceber o grande coração aí que você tem, o grande propósito que você tem. Você, na quinta-feira, ainda compartilhou, né, um chamado que vem aparecendo aí para a sua vida. Não é à toa que esses chamados vão aparecendo. Você tem aí um propósito muito, muito forte, você tem condições de ajudar muitas pessoas. E nós vamos nessa caminhada, né? Aí vem aquele ditado, né? O mundo muda quando você muda, né? Se eu trouxer isso para mim, o mundo muda quando eu mudo, porque a partir da minha mudança eu vejo as pessoas diferentes, eu vejo o mundo diferente e as coisas vão acontecer. Até sempre quando eu faço um trabalho assim de desenvolvimento humano com as pessoas, treinamentos, palestras, é algo que eu sempre deixo claro para as pessoas assim, só tenham calma, porque nós saímos normalmente desses encontros com um estado de euforia.
porque mexe em questões emocionais, a gente destrava algumas coisas e a gente sai num estado de euforia. Só que é você quem está saindo diferente para o dia de amanhã. As pessoas ali fora, elas continuam a mesma. Uhum. E muitas vezes a gente confunde, a gente acha que o mundo inteiro mudou e a gente sai falando igual um louco. Muitas vezes de algumas coisas que o cara pirou, velho. Então, quando a gente traz esse entendimento, calma, eu dei um passo e fiz uma progressão. Foi uma mudança minha, a partir disso eu estou vendo as coisas diferentes. E até a gente começa a ter uma percepção que as pessoas à nossa volta também evoluíram. Mas, na verdade, foi a maneira como nós olhamos para ela a partir da nossa evolução que mudou. Então, Exatamente. como você disse, acho que é uma conexão aí, teve uma sintonia muito boa. Acho que tem muita coisa aí para fazermos juntos, para contribuir com a vida das pessoas, né, nesse propósito, nesse chamado aí. Com certeza. A gente até não abriu, até esqueceu de abrir espaço para as perguntas, mas a gente está finalizando. Não vai estar mais o Rogério e a Lili aqui, né? Então é isso. Gratidão a todo mundo que acompanhou. Lili, Rogério, obrigado. Você acompanhou, comentou bastante. Tamo junto. Agora até depois do fim, realmente. Valeu, pessoal. Obrigado para Valeu. todo mundo que acompanhou. Uma ótima semana para todo mundo. Até a próxima live. Um abração. Até mais. Valeu. Tchau.